àquele que julga retamente. Será que temos aprendido a fazer isso na comunhão do corpo de Cristo? Será que temos? Será que quando alguém, falando em termos relacionais, né? E emocionais, e até espirituais, bate a porta na nossa cara, será que nós mantemos a nossa aberta? Ou batemos também a nossa na dele? Quando tocamos, Então, esse é o ponto, né? Se alguém bate a porta na nossa cara, se alguém te ofende, se alguém te agride, te culpa, né? E eu tenho tido muito desses testes de Deus. E você tem que morrer para isso. Você não pode ser sensibilizado por isso. Você que tem uma maturidade. Esse é o treinamento. E aqui é o estudo da vida espiritual. Então nós estamos ouvindo o preletor, lendo a palavra de Deus, interpretando através dos diversos versículos, e aqui a gente está olhando para a nossa vida e olhando, poxa, fulano de tal me xingou, fulano de tal me condenou, me agrediu. E aí, você revidou? Então você está imaturo espiritualmente. Nós temos que, tipo, ignorar, né? Superar, mas não ficar contando que o outro vai reconhecer alguma coisa em você. Então isso é um amadurecimento espiritual. Não é fácil. segundo aspecto hoje, se o Senhor permitir, quando estivermos concluindo, nós vamos ver, queridos irmãos e irmãs, o quanto é importante que nós mantenhamos espaços abertos nos nossos relacionamentos. Para que o bom pastor possa Espaços tomar sua abertos. vara, seu cajado, seu óleo e passear no meio de nós. Muitas vezes ele não consegue fazer isso, porque nós não temos espaços abertos nem em nós para ouvir sua voz, por tudo que já compartilhamos ontem, os entulhos que mencionamos ontem, e nem porque há espaços entre nós. Espaços entre nós estão preenchidos com o quê? Falta de compreensão, sentimentos, amarguras, disputas e inveja, antipatias, suspeitas malignas. Enquanto a palavra do Senhor diz que o amor, o verdadeiro amor, nunca suspeita. Senhores, eu vou voltar aqui. O verdadeiro amor nunca suspeita mal, segundo a Bíblia, né? Segundo a palavra de Deus. Eu vou colocar de novo o que o Romeu falou. Você está mais um deles. Falta de perdão. Falta de perdão, quem não perdoa, não está apresentando maturidade espiritual. Não se trata de um amor ágape, né? Vamos continuar. Falta de perdão. Se não perdoardes uns aos outros, vosso Pai Celeste não vos perdoará das Tá vossas. vendo? Se nós não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celeste não nos perdoará. Então, isso vale para todos nós, porque todo mundo, a todo tempo, terá alguém, e geralmente os mais próximos, o cônjuge, os filhos, os sócios, os amigos próximos, que vão te agredir. E aí, qual que é o comportamento correto para quem tem maturidade espiritual? Não é no sentido de que ele vai retê-los, de que essa falta de perdão nos condenará ao inferno. Isso não é o sentido. Mas é que nós seremos mantidos numa falta da doçura, da alegria, do gozo, da comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Foi interrompida. Porque nós não perdoamos. E seja lá Tá vendo? A comunhão com Deus é interrompida se nós não perdoamos aquele que nos agride. que for, e seja lá vindo de quem for. Então, deixa-me ler uma frase para você para concluir esse passo da solitude. Vamos dar o segundo passo. Alguém escreveu assim sobre solitude. Escute com atenção. A solitude, que é então estar a sós com Deus, exposto à sua palavra, transforma, transforma os hipócritas em pessoas meigas, atenciosas e magnânimas, profundamente convencidas da sua própria pecaminosidade. Tá vendo? A nossa hipocrisia
à medida que eu tenho uma vida espiritual, ela é transformada. Porque quem tem vida espiritual, ao ter o Espírito Santo, vai ter a revelação da sua hipocrisia, vai passar vergonha e vai mudar. Quem não tem Espírito Santo nem percebe a sua hipocrisia. Também não percebe a sua soberba, sua arrogância, sua capacidade de ficar acusando o outro. Então, nós temos que ter misericórdia quando agimos assim. Nós temos que subestimar essas agressões, nós temos que não agredir, nós temos que perdoar, nós temos que ter misericórdia do outro, que não perdoa, que acusa, que condena, né? Às vezes, sem saber nada, condena, porque passa pela cabeça dele que o outro está fazendo alguma coisa errada e condena. Isso é coisa do inimigo na mente de quem não tem a proteção do Espírito Santo ou lhe falta maturidade espiritual. Porque é um lugar de confronto, de luz, de encontro, né? Ele está falando, só para entrar no contexto, que a solitude é estar a sós com Deus, e nesse momento que você está a sós com Deus, você vai ter uma zona de confronto. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar te advertindo das suas coisas equivocadas, das circunstâncias que você não está tendo maturidade e nem está obedecendo ao Espírito Santo de como enfrentá-las, né? Então é um confronto. E esse confronto, como ele vai falar daqui a pouco, leva a um encontro por causa da comunhão, de ter esse relacionamento com o Espírito Santo de forma ascensional, ou seja, crescendo. Esse relacionamento cresce, você tem compaixão do outro que está em estágios inferior de amadurecimento, né? E também é advertido, então é o confronto para o encontro. Esse encontro aumenta o relacionamento com o Espírito Santo e com isso você vai se transformando, que esse é o objetivo do cristianismo, transformar os filhos recém-nascidos em imagem e semelhança a Cristo. E termina assim. Pessoas, então, profundamente convencidas da sua própria pecaminosidade e tão... Tá vendo? Pessoas convencidas da sua própria pecaminosidade. Profundamente conscientes da misericórdia de Deus, que toda sua vida se transforma em ministério. Tá vendo? Toda a sua vida, 24 horas, se transforma em ministério. Ou seja, tudo que você vai fazendo na vida, você andando com o Espírito Santo e tendo um relacionamento cada vez mais íntimo com ele, você vai estar sempre lembrando de Cristo, sempre imitando a Cristo, procurando ter seu caráter, a sua conduta e a sua mente mudando. Por sinal, amanhã, sábado, às 10 horas, transformação da mente, lá na nossa live de mentoria. Mas voltando, então, essa é a transformação desejada por Deus para o seu filho, desde que ele tenha um novo nascimento espiritual, né? Não é o carnal. Que lindo, meus irmãos. Ministério não é algo que você faz em determinado tempo. Não é algo profissional. Se é assim, então é profissional. Ministério são nossas vidas. Quando nossas vidas são transformadas de vidas compulsivas. E por favor, querido irmão, seja corajoso. Vá para o seu quarto secreto e pergunte ao Senhor: quais são as compulsões de minha vida? E Ele vai te responder, porque Ele é fiel. E à medida que a luz for raiando e nossas vidas acolherem o falar do Senhor, porque isso depende de nós, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, se acolhemos a sua voz, graças ao Senhor, nós seremos transformados, sim, de uma vida, de um serviço compulsivos para uma vida e serviços compassivos. Aí você estuda Bacana, o né? Evangelho de Marcos, por exemplo. Que evangelho? O evangelho do serviço, do ministério, do servo. Então, o Senhor Jesus, na primeira multiplicação dos pães, narrada por Marcos, é dito que nosso Senhor vê aquela multidão
E Marcos registra assim, e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Quando da segunda multiplicação dos